bastante... Às vezes o aluno nem imagina, né? Mas é dessa forma que a gente vai construindo nossos slides, né? Nossas aulas. Dá um trabalhinho, né? Mas é importante. Então vamos lá, gente. Temos aqui as categorias. Reino, classe. Opa, tá errado, né, gente? Classe é aqui embaixo. Que é filo, né? Ordem, né? Ordem. Família. Gênero. E finalmente espécie. Beleza? Vamos lá. Espécie, a gente já trabalhou os dois conceitos mais importantes de espécie, né? Agora a gente vai começar a trabalhar exemplificações de como uma categoria está inserida na outra, certo? Então vamos lá, gente. Vamos começar a trabalhar com isso aí. Primeiramente, eu vou pegar aqui uma espécie qualquer, certo? Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, o Canis familiaris, né? Canis familiaris, que é o famoso cão doméstico. Eu já vou colocar, gente, o Canis familiaris dentro da proposta de classificação adequada, né? Grifado em itálico. Pode ser os dois, viu? Pode ser itálico e sublinhado, só não pode ser negrito, né? Eu vou tirar aqui o negrito para a gente entender direitinho. Então, do que se trata, né, o Canis familiaris? Canis familiaris corresponde ao cão doméstico, né? Vamos colocar aqui, ó, entre aspas, cão doméstico, sem o grifo, né, logicamente. Cão doméstico, Canis familiaris, certo? E aí, quantas espécies eu tenho aqui? Quantas espécies eu citei aqui nesse exemplo? Somente uma, né, gente? Canis familiaris corresponde a uma única espécie, beleza? É uma espécie só. Então, vamos começar a nossa brincadeira, né? Bom, eu vou citar aqui um segundo exemplo. Existe algum animal que é muito parecido com um cachorro? Com um cão Muitos doméstico? animais. Vários, né? Quer ver o homem? Brincando, viu, gente? Então, vamos lá, ó. Canis familiaris, né? Mas também tem muito cachorro, tem muito ser humano que não vale, né? Não vale nem um cachorro, né? Questão de caráter, né, gente? Verdade. Então, vamos lá. Canis, vamos colocar o lobo, né? Canis lupus. Tem o Canis latrans, né? Que é o coiote, né? Pesado, né? Pesadíssimo. Vamos lá, gente. Hoje eu tô um amor de pessoa, viu? Dia dos namorados, né? Aí, ó. Vamos lá. Lobo. Canis lupus, gente. Canis lupus. Né? O dia tá propício, né? Você ser bem... Só dar essa lapada. Pessoal, Canis lupus. Não, o comportamento humano, bicho, tem coisa que... Tem certos comportamentos humanos que você olha assim de, poxa, que vontade de se isolar, né? Se isolar ainda mais. Vamos lá. Gente, então aqui a gente tem duas espécies diferentes, né? Canis lupus e Canis familiaris.
Tá visível para vocês no vídeo aí? Tá aparecendo legal em tela? Isso aqui vai para a gravação de vocês. Não está a apresentação não está no modelo de apresentação, mas eu estou fazendo aí, né, no modelo de edição, mas eu espero que fique legal. A cada aula a gente vai mudando, né? Interessante que eu dei uma aula disso aí ontem para outra turma de mentoria, e lá a gente trabalhou com a ferramenta do Zoom. Ficou legal também, certo? Só que assim, corri o risco da gente começar a trabalhar e, né, acabar o tempo da aula e não ficar. Não chegamos a passar por isso, porque deu para trabalhar isso aí em um tempo de aula só, 40 minutinhos. Mas assim, como a gente já começou da metade, né, para o final desse tempo de aula, eu preferi fazer no slide para a gente não correr esse risco e ficar maçante demais repetindo tudo, né? Então vamos lá. Que a gente perdeu esse tempinho aí fazendo no slide. Mas, gente, ó, pode ter certeza, viu? Prepara o dedo para printar isso aí, que vai ficar massa ao final do processo. Vai ficar muito bacana o esqueminha, que fica um esqueminha para vocês aprenderem, né? Como é que uma categoria tá inserida na outra. Gente, então aqui a gente tem duas espécies agora. Vejam bem, eu comecei com uma espécie só, agora eu tenho duas espécies. E essas duas espécies, elas pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Canis, né? Então, nesse caso, o que eu posso ter aqui, gente? Eu posso simplesmente, ó, só um instante, eu posso simplesmente agrupar duas ou mais espécies semelhantes em um mesmo gênero. Certinho? Eu posso fazer isso. Ó, a gente pode ter aqui, ó, duas espécies semelhantes dentro de um mesmo gênero. Poxa, Renato, cadê? Vamos lá. Deixa eu formatar aqui que fica legal da gente. Pronto, sem preenchimento. Estilo da linha. Tá 2. Pronto. Olha aí, gente, que legal. Então a gente tem, ó, duas espécies semelhantes dentro de um mesmo gênero. Que gênero é esse? Temos aqui, ó, o gênero Canis. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, gênero Canis. Só que tem um detalhe, né, que a gente vai aprender. Eu vou escrever isso aqui conforme as regras de nomenclatura. A nomenclatura acima das categorias que estão acima de espécie, a nomenclatura é uninominal, é composta por uma única palavra. Então não tem problema algum a gente colocar o gênero Canis sem grifo, porque não precisa de grifo, né? Então tá aqui, ó. Então Canis lupo, ou seja, o lobo e o cachorro, eles estão agrupados em um mesmo gênero, que é o gênero Canis. Eu vou até colocar em vermelho para ficar legal para a gente ir destacando as categorias aí, certo, gente? Então, no finalzinho disso aqui, ó, eu vou ter um quadrado desse, um retângulo desse, na verdade, inserido no outro, e a gente vai ter um modelo bem bacana para trabalhar aí de exemplo, beleza? Para printar e entender. Então, o que é um gênero? Um gênero é um conjunto de espécies semelhantes. Um gênero trata-se de um conjunto de espécies semelhantes. Legal? Então, nesse caso aí, você tem, ó, cachorro e lobo inserido dentro de um mesmo gênero. Agora eu pergunto, tem algum outro animal que se assemelha a cachorro e lobo, mas que não pertence a esse gênero Canis? Ah, Renato, eu não sei. Mas você poderia me dizer um outro animal que parece com cachorro e com lobo? Então, existe algum animal que se assemelha a cachorro e a lobo? Coiote. Tem o coiote. Só que o coiote pertence ao mesmo gênero, Canis latrans. Eu poderia colocar aqui também. Eu vou citar para vocês, gente, um exemplo interessante, que é o da raposa. Certinho? A raposa, por exemplo, a raposa, ela pertence à espécie Vulpes vulpes. A raposa pertence à espécie Vulpes vulpes. Certinho? Então, essa é a espécie a qual pertence a raposa, né? O gênero ao qual a raposa pertence é o gênero Vulpes. Ela não pertence ao gênero Canis, mas ela pertence ao gênero Vulpes. Então, vou colocar aqui, ó.
são dois gêneros diferentes, né, que nós temos agora. Temos o gênero Canis e o gênero Vulpes. Só que assim, gente, esses gêneros, eles trazem consigo, né, animais muito parecidos, né, muito parecidos mesmo, espécies semelhantes. Né? Então, eu tenho gêneros, dois gêneros com organismos semelhantes. Como é que eu faço? Eu agrupo esses indivíduos onde? Quando eu tenho gêneros semelhantes, eu posso agrupá-los em quê? Família. Muito bem, uma mesma família, né? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui, deixa eu ampliar. Então, aqui a gente tem dois gêneros, né, agrupados em uma mesma família. Olha como a coisa já vai ficando diferente, né? A gente vai observando aqui, ó. Dois gêneros sendo agrupados em uma mesma família. Certinho? Renato, que família é essa? Vamos colocar aqui, ó. A família é a família dos canídeos, né? Então, a gente tem aqui a família Canida. Vamos colocar aqui, família Canida. Pessoal, em zoologia, né, geralmente na nomenclatura, as famílias animais, elas têm a terminação idae, IDAE. Se for planta, é ACEAE, né? ACEAE, né? Então, família Canidae. Então, no caso, nós temos aqui, ó, gêneros semelhantes agrupados em uma mesma família. Beleza? Tem algum outro animal que tenha semelhança com raposa, lobo e cão? Pessoal, eu vou citar aqui no exemplo uma outra espécie, que no caso é o urso pardo, né? O urso pardo. Ursus arctos. Ursus arctos. Então, aqui a gente vai colocar como exemplo o urso pardo. Então, temos aqui uma espécie. Gente, o urso pardo, ele pertence ao gênero Ursus, como você já deu para perceber que além disso, você já tem esse conhecimento, essa informação, que a primeira palavra do nome científico de uma espécie corresponde ao nome do gênero, tudo bem? Vocês já sabem disso, mas né, já deu para perceber que eu estou colocando aqui, ó, o Ursus arctos, ele pertence ao gênero Ursus, né? Só que ele também pertence a uma família diferente, né? A família Ursida, né? Ursida, ou que a gente escreve Ursidae, né? Então, vamos colocar aqui, ó, família Ursida. Então, o urso, ele pertence à família Ursida. Gênero Ursus, família Ursida. Certinho? Família Ursida. Beleza. Então, nós temos o que aqui, gente? Duas famílias diferentes, né? Duas famílias diferentes. Ursida e Canida. Certo? Duas famílias diferentes. E a gente pode agrupá-las onde? Podemos agrupar essas duas famílias semelhantes, né? Família dos ursos e família dos cães, em uma mesma ordem. Então, vamos fazer isso agora, né? Vamos agrupar aqui em uma mesma ordem. Vamos lá. Gabi, foi sem querer ou você levantou a mão porque quer perguntar alguma coisa? Sim, posso repetir. Nesse caso, ó, o que é uma ordem, gente? Uma ordem é o agrupamento de famílias semelhantes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, duas famílias semelhantes, né? Eu tenho a família Ursida, que é a família dos ursos, e tem a família Canida, que representa a família dos cães, né? Cães, raposas, lobos, coiotes, né? Então, nesse caso, ó, o urso pardo, apesar de ter semelhança com raposa, cachorro e lobo, o urso ele pertence à família Ursida, ou Ursidae. Então, como é que eu faço para agrupar essas duas famílias semelhantes, Canida e Ursida? Eu as agrupo em uma mesma ordem. E que ordem é essa? Eu agrupo na ordem. O que vocês me dizem? O que vocês acham? Qual seria o nome dado a essa ordem que abriga
tanto cães, quanto ursos, quanto raposas. Qual seria o nome dessa ordem? Pense na dieta desses bichos, né? A maioria deles são carnívoras. Carnívoros. Exatamente, onívoras, né? Tem o panda, né, gente? O panda ele pode destroçar um ser humano assim, ó, em 2 tempos, né? Mas ele tem uma dieta basicamente, né, tipicamente baseada em bambu, né? Então, na verdade, a estrutura do crânio e a dentição desses animais é que vão defini-los como carnívoros, né? Eles têm um terceiro molar que parece, na verdade, uma rocha que quebram o osso e eles sugam, né, a medula desse osso quebrado, né, que serve também como alimento, a própria medula, o líquido, o fluido que está ali dentro daquele osso, né? Então, Professor, fora o crânio, né, a licença aqui. estrutura do crânio. Pois não. Professor, era só para tirar uma dúvida, é porque travou na hora. Quem faz essa retirada do extrato do osso é o panda? Não, não. O panda ele tem a capacidade de fazer a mesma coisa. Ele tem um terceiro molar, ele tem o crânio com a estrutura de promover grandes mordidas de grandes impactos, né? Como todos os carnívoros. Só que por uma questão de seleção, disponibilidade de recurso, né? Ele é um animal que ele habituou-se a uma dieta tipicamente herbívora, né? Come bambu. Mas ele poderia muito bem quebrar um osso, né? A sua estrutura de crânio e sua dentição favorecem, né, essa possibilidade. Você entendeu? Sim, professor, sim, entendi. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Então a ordem a qual pertencem todos esses animais, gente, é a ordem carnívora, né? Beleza? A ordem carnívora. Vamos lá, vamos continuar. Fazendo aqui, montando o nosso esquema. Então, vamos colocar um outro animal aqui, mais de uma ordem diferente, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos sair dessa pegada de carnívoros, né? Vamos colocar aqui um herbívoro. Poxa. Professor, no Oi. gênero Vulpes, entraria o jaguar? Entraria, tipo, o tigre? Não. A jaguatirica? Jaguar e tigre, eles pertencem ao gênero Pantera. Ah, tá bom, então, Família obrigado. Panterida, ordem carnívora. Beleza? Ah, então já tem uma semelhança na ordem. Obrigado. Jaguar tem Pantera pardalis, que é o jaguar, tem Pantera leo, que é o leão, Pantera tigris, né? Tem vários tipos. Depois dá uma olhada, tem um animal, gente, tem um animal assim que eu fico olhando. Às vezes eu fico olhando para esse animal e eu passo assim uns 10 minutos só contemplando a beleza dele. É sério. Tem pessoas que não se empolgam muito com isso, mas caramba, dá uma olhada depois, dá um Google Imagens e escreve Pantera nebulosa. Que animal lindo, que animal fantástico. Tem uma foto que mostra o pelo dele em detalhes, as manchas, o tamanho da pata do animal, o focinho do animal. É tipo aquele animal que você se aproxima dele, dá vontade de você dar um abraço nele, né? Mas talvez ele não seja tão cordial. Aí você fica olhando só a imagem mesmo, né? Mas é um animal lindo. Pantera nebulosa. Veja como esse animal é lindo. Teve uma aluna que olhou e eu quero uma. Então, ó, pessoal, aqui, ó, Ecus cabalos, né? Você tem aí Ecus cabalos, é a espécie a qual pertence o cavalo. A especiação que aconteceu para gerar o cavalo é fantástica, né? Também tem uma galera que estuda cavalos, né? Filogenia de cavalo, que é incrível. Beleza. Gente, ó, cavalo, gênero Ecus, né? Família Equida, né? Aí qual é a ordem? A ordem a qual pertence o cavalo é diferente. Renato, Pois não? eu fui olhar a foto. Tu quer E uma essa também? Não quero, não. E aí, essa foto, ela de pendurada de cabeça para baixo numa árvore. Eu não vi, não, essa não. A foto que eu falo da Pantera Nebulosa é uma que ela tá bem nítida, assim, tá bem em detalhe. Ela com o olhinho, assim, olhando para a pessoa e
com as manchas, e você chega a ver a patona, a pata dela enorme. Não sei se é essa foto. Essa é a foto que me chama mais a atenção dela. Mas eu acho que tem uma dela também pendurada, mas eu não me recordo, não. Mas tem ela pendurada numa árvore? É um animal... Tem de cabeça para baixo. Mas assim, por ela mesma, né? Não é alguém que caçou, não, né? Por ela mesma. É porque eu fiquei admirada com ela de cabeça para baixo na árvore. É um animal muito fofinho. Professor Renato, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu parei para observar isso que a colega falou e, tipo, eu analiso muito o comportamento dos gatos. Isso já é uma característica dos felinos do modo geral? Ser gaiato assim, bolir nas coisas, se pendurar nos cantos? De um modo geral, né, os felinos eles têm muita agilidade, né? Saltadores, corredores em potencial, né? Então isso faz com que eles gastem boa parte da sua energia, né, com esses comportamentos. O gato faz muito isso, né? Obrigado. Mas É porque muito ágeis. eu analisava muito isso, muita arte dos animais, eram muito ativos, fazia proatividade imensa. São muito ativos, perfeitamente. Alguns se utilizam do hábito noturno, né? Aí durante o dia ficam mais preguiçosos, aí começam a gastar um pouco dessa energia. E vai muito também do ambiente, né? Se é um animal domesticado ou não, né? Tem essa interferência também. Gente, ó, eu tenho aqui duas ordens diferentes, mas elas têm algumas semelhanças, certo? Tanto é que a gente pode agrupá-las em uma mesma classe. Eu tenho a ordem Perissodactyla, que é a ordem a qual o cavalo pertence. Perissodactyla, certo? E tem aí a ordem carnívora, né? Que não tem muita coisa a ver com cavalo, beleza. Mas, assim, são duas ordens, né? A gente pode agrupar ordens semelhantes em quê? Em uma mesma classe, né? Então, se eu agrupar, por exemplo, a ordem Perissodactyla e a ordem carnívora em uma mesma classe, qual classe seria? O que vocês acham? Existe alguma semelhança entre todos esses animais citados aí, gente? Cavalo. Todos são quadrúpedes? São quadrúpedes, beleza, mas que mais? Porque se a gente disser que eles são quadrúpedes, se são tetrápodas, por exemplo, tem quatro patas, quatro pernas, na verdade, a gente começa a designá-los de forma semelhante aos primeiros tetrápodas, né, que foram os anfíbios. E aí já é diferente, né? Já rola uma diferença grande, porque aí a classe anfíbia é diferente da classe a qual pertencem esses outros animais aí. Tudo bem, Gabi. Gabi não, ela falou que está com dificuldade de compreender o esquema, mas eu vou explicar. Preste atenção, Gabi. Uma categoria não é mais abrangente que a outra? Aí eu vou te perguntar e você me responde para ver como é que a gente explica, né? Qual é a categoria mais abrangente de todas? Qual é a categoria mais abrangente de todas aí? Não. Espécie é a unidade básica de classificação, é a base. É por isso que o nome é espécie, que vem de específico. É a coisa mais específica que existe. Por exemplo, nesse esquema, eu vou começar a trabalhar, por exemplo, vou te explicar melhor. Eu vou começar a trabalhar, por exemplo, com uma espécie só, que é a espécie Canis familiaris. Pronto, eu vou fazer aqui para ficar melhorzinho de explicar. Ó, espécie Canis familiaris. Uma espécie só, tudo bem? Temos aqui uma espécie somente. Essa única espécie, Canis familiaris, ela é uma unidade só, é uma unidade básica de classificação. Aí eu começo a montar o esquema perguntando: existe uma outra espécie diferente que seja parecida com o cão doméstico? Tem, o lobo, né? Aí eu já coloco duas espécies que são parecidas, são semelhantes. Onde eu agrupo essas duas espécies? Em uma categoria mais abrangente. Qual é a categoria mais abrangente que vem depois da espécie?
Gênero, perfeito. Então, eu vou agrupar essa primeira espécie, que é Canis familiares, essa primeira espécie, Canis familiares, eu vou agrupá-la dentro, juntamente com Canis lupus, dentro de um mesmo gênero, que é o gênero Canis. Dentro do gênero Canis. Então, repare ó, que agora ó, eu agrupei Canis familiares e Canis lupus, que são duas espécies semelhantes dentro de um mesmo gênero, tudo bem? Então, eu comecei a trabalhar com uma espécie, que é a unidade básica de classificação, e aí eu já estou com várias. Ó, já tenho aí cachorro, lobo, raposa, urso, cavalo. Né? Aí, se eu pegar, por exemplo, outro animal que parece com cachorro e lobo é a raposa. Só que a raposa, ela pertence ao gênero Vulpes e não ao gênero Canis. Mas assim, né, são semelhantes. Cães, lobos e raposas são espécies semelhantes. Mas aí elas estão agrupadas em gêneros diferentes. Cachorro e lobo estão dentro do gênero Canis e raposa dentro do gênero Vulpes. Esses gêneros são diferentes, mas apesar de serem diferentes, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso agrupá-los em uma categoria mais abrangente. Qual é a categoria que corresponde a um agrupamento de gêneros semelhantes? Está compreendendo, Gabi, a proposta? Família, exatamente. Aí, por exemplo, a família que agrupa dois gêneros semelhantes, como, por exemplo, né, cães, lobos e raposas, é a família dos canídeos, ou família canida. Beleza? Então, eu tenho uma família agora, uma família. Aí eu uso outro exemplo, eu uso o exemplo do urso pardo. O urso pardo, ele tem semelhanças com cachorro, com raposa, com lobo, só que ele não pertence à família canida, ele pertence à família dos ursos, que é a família ucida. No entanto, tanto a família canida quanto a família ucida são semelhantes. E eu posso agrupá-las, já que elas são semelhantes, eu posso agrupá-las em uma categoria mais abrangente. Qual é a categoria que é caracterizada pelo agrupamento de famílias? É a ordem. E aí, a qual ordem pertence as duas famílias, ucida e canida? Pertence à ordem carnívora. Aí eu coloquei aí, ordem carnívora. Você está compreendendo? Entendeu? Então, eu tô meio que colocando, inserindo uma categoria dentro da outra, já que existem categorias bem mais abrangentes, como a gente pode ver aí. Tranquilo? E aí, eu utilizei agora o exemplo do cavalo, né, gente? O cavalo é um animal que pertence à ordem Perissodactyla e não à ordem carnívora, né? A gente sabe que o cavalo não é um carnívoro. Mas a gente pode agrupar, por exemplo, essas duas classes, essas duas ordens, Perissodactyla e carnívora, ó. Vou agrupar. Renato? Oi. Eu tenho uma dúvida. O Perissodactyla, ele, assim como o cavalo, também entra aí a zebra? Uhum. Zebra, cavalo, todos esses animais que têm número ímpar de dedos, né? Um casco. As unhas são fundidas ou fendidas, são fundidas, formando um único casco. Os dedos, né? Quando os dedos são fundidos e o casco é fendido, forma-se uma fenda, aí você tem o artiodáctilo, né? Que já é outra espécie, né? Aí entra, por exemplo, o boi, né? Que tem o casco fendido, né? Aberto. A vaca, né? Que é a artiodáctila. Tem número par de dedos. O perissodactilo tem número ímpar. Então seria a característica-chave, a quantidade, a formação do casco, né? Isso. Quantidade de dedos, no caso. Exatamente. É por isso que esses animais são chamados também de ungulados, que ungula significa unha. Ungula é unha. Né? Que parece uma unha só, o casco, na verdade, né? Aí, ó, eu posso agrupar essas duas ordens semelhantes, Perissodactyla e carnívora, em uma classe só. Vocês conseguem imaginar o que esses animais têm de semelhante, gente? Cavalos, ursos, raposas, cães e lobos. Gente, eles têm pelos, eles têm glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e um tipo de glândula que dá o nome à classe, né? Glândula mamária. As glândulas mamárias é característica dos mamíferos. Então, todos esses animais, só um instantinho, todos esses animais são exemplos de mamíferos. Portanto, todos eles pertencem à classe dos mamíferos, classe Mammalia.
E aí, gente, essa classe Mammaliae, ela está agrupando, abrangendo. Olha, na verdade, a classe Mammaliae, ela agrupa várias ordens, várias. Mas no nosso exemplo, não dá para citar todas as ordens, né? Eu citei apenas duas. A ordem Perissodactyla e a ordem Carnívora. Então, essas duas ordens semelhantes estão sendo agrupadas dentro de uma mesma classe, que é a classe Mammaliae. Ficou claro? Tranquilo? Sim, sim. Professor, eu tenho uma dúvida. A formação da arcária dentária deles também seria uma característica? Por possuírem todos os dentes, eles teriam isso como característica para a englobação da classe? Não necessariamente na classe, né? Porque, tipo, tem animal que não tem dente e está na classe Mammaliae. Tem uma ordem, inclusive, chamada de Edentata, que significa sem dentes, que são os tamanduás, né? Os tatus. Você entendeu? Entendi. Que, na verdade, é a ordem Xenarthra, mas antigamente era chamada de desdentados, ou Edentata, entendeu? Aí tem essa classificação também com base nos dentes, a dentição, o crânio, né, o modelo do crânio, muita característica utilizada. Gente, quando eu digo que o conceito de Linneu, o conceito de espécie de Linneu se baseava em anatomia, ele não é mais válido hoje, cuidado, eu não estou dizendo que a anatomia não é mais utilizada hoje, pelo contrário, a anatomia é muito utilizada hoje, mas além dela também tem a análise genômica, né, a análise de DNA, de RNA, de proteínas homólogas, né, de sequências de aminoácidos, sequências de nucleotídeos para inferir relação de parentesco. A gente ainda vai falar disso hoje, não se preocupem. Vamos lá. Bom, gente, então, deixa eu citar aqui um outro exemplo de animal. Estamos fechando, viu? Estamos quase terminando aqui, ó. O ornitorrinco, ele é um prototério, né? O que é um prototério? São os mamíferos mais primitivos que existem. O ornitorrinco ele é tão primitivo que ele ainda traz características do grupo ancestral, que seria réptil. O ornitorrinco põe ovo, né? Inclusive, os únicos mamíferos ovíparos são o ornitorrinco e a equidna, né? São dois exemplos de mamíferos que põem ovos, né? Ele ainda tem aquele bico, né, que é latinizado, semelhante a um pato, que é uma ave, que também é um grupo muito próximo. Então, tem muita característica, né, do ornitorrinco que o torna um mamífero primitivo. Ele é um prototério, né? Ele pertence ao grupo Prototeria. Mas é um mamífero, viu? Ele é um mamífero. O ornitorrinco. Vamos lá, gente. Então, ó. Não, a zoologia é massa, viu? É porque assim, a galera não gosta muito, que é muita informação, é muito filo. Existem cerca de 36 filos animais, mas no ensino médio a gente só estuda 9. Esses 9 que a gente estuda já é informação demais, né? E a galera buga, né? Quando tem tanta informação assim. Pessoal, então, ecoscabalos, né? Pertence à ordem Perissodactyla. Todos esses animais são mamíferos. Agora eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar aqui uma outra classe, né? Eu vou pegar aqui mosca doméstica. Não dá para trabalhar com mosca nesse exemplo que eu quero trabalhar, não. Vamos lá, eu vou colocar aqui o exemplo da cascavel, né? Que é um exemplo bem conhecido. Crotalus terríficos. Gente, ó, temos aqui a cascavel nesse exemplo, né? Temos aqui a cascavel. Crotalus terríficos. E esse animal, a gente sabe que ele é um réptil, né? É uma serpente. Então, a cascavel ela não pertence à classe Mammaliae, não é um mamífero, mas se trata de um réptil, beleza? Então, dessa forma aí, vamos colocar aqui, né? A qual classe pertence a cascavel? Pertence à classe Reptile. Certinho? E aí eu tenho classes semelhantes. Mammaliae e Reptile. Tem suas diferenças, mas também tem suas semelhanças, né?
E qual seria a semelhança que a gente pode observar nesses indivíduos aí? Pessoal, tanto os répteis quanto os mamíferos, durante o desenvolvimento embrionário, eles apresentam um bastão de células que pode originar a coluna vertebral. Esse bastão de células ele recebe o nome de notocorda, beleza? Notocorda. Então, nós temos aqui, ó, nós temos a capacidade de agrupar agora, né, todos esses animais em um mesmo filo. Opa, desculpem. Em um mesmo filo, que é o filo cordata. Então, vamos colocar aqui, ó, filo cordata é o filo dos cordados. É o filo daqueles animais que apresentam notocorda. Filo cordata. Bacana? Filo cordata é o filo dos animais que possuem notocorda. Então, essas duas classes distintas aí, essas duas classes diferentes, estão agrupadas em um mesmo filo. A classe dos répteis e a classe dos mamíferos estão agrupados no filo cordata. Beleza? Estamos quase lá, gente. Vai acabar o tempo de aula aqui, não tem problema. Como está tudo salvo aí, né? Tá de boa, tá tranquilo, a gente consegue verificar direitinho, certo? Temos 1 minuto e meio, mas vamos lá. Eu vou citar um outro exemplo. Alguém pode citar um exemplo de um animal que não seja cordado? A mosca, né? Por exemplo, a mosca. Vamos colocar aqui, mosca doméstica. Professor, filo, cordata e o que mais que você falou? Para o exemplo? Boa. Filo cordata é o filo dos animais que tem notocorda. O que é a notocorda? É um bastão de células que origina a coluna vertebral. Então, tem animal que tem a notocorda, mas ela se transforma numa cauda, ela desaparece, ou então ela permanece como notocorda o resto da vida, né? Mas, assim, nesse caso, no nosso caso, por exemplo, a nossa notocorda, ela gera a nossa coluna vertebral. Então, os animais que têm coluna vertebral, todos eles são cordados, né? Pertencem ao filo cordata. A mosca doméstica, ela é invertebrada, né? Ela não tem notocorda. Então, vamos colocá-la no outro filo. Qual filo? A qual filo pertence a mosca doméstica? A qual filo pertence a mosca doméstica? Gente, a mosca doméstica, ela pertence ao filo artrópoda, né? É um artrópode. A mosca doméstica, ela pertence ao filo artrópoda. É um animal com muitas patas articuladas, né? Vamos colocar aqui. Pois bem, né? Filo artrópoda, o filo ao qual pertence a mosca doméstica. Bacana. Certinho. E aí, né? Temos aqui dois filos, né? Que não são iguais, né? Mas são filos parecidos, né? Tem alguma coisa nesses filos aí que os une. E o que seria? Pessoal, o que é necessário para ser um animal? Quando a gente for estudar zoologia, eu vou repetir isso, não tem problema. O que é um animal? Um animal é um organismo multicelular, cujo embrião passa por, no mínimo, duas fases distintas. Uma é a módula, a outra é a blástula. Vou repetir isso. Um animal é um organismo um organismo multicelular cujo embrião passa por, no mínimo, duas fases distintas, módula e blástula. Se passar só pela módula, já não é considerado animal. Pode passar pela módula e pela blástula, aí é animal. E se passar pela módula, blástula e outras fases, também é um animal, desde que ele passe por, no mínimo, duas fases distintas durante o seu desenvolvimento embrionário. É isso que caracteriza um animal. Se a gente pegar, por exemplo, o embrião de uma esponja, com certeza a esponja, que é o primeiro animal a surgir na Terra, o mais simples, digamos assim, a nível de estruturas,
o embrião da esponja, do polífero, chega à fase de módulo e também a de blástula. Só que depois que ele chega à fase de blástula, ele só cresce e fica adulto, né? Digamos assim, vai para a fase larval, cresce e se transforma em adulto. Mas existem, por exemplo, o animal, o embrião humano, ele chega à fase de mólula, de blástula, de gástula, de neurula, passa pelo processo de formação de tecidos, que é a organogênese. Então, assim, né? Para ser um animal, o organismo tem que ser multicelular e seu embrião tem que passar por, no mínimo, 2 fases distintas, módulo e blástula. Isso aí a gente observa, por exemplo, na mosca, na cascavel, no cavalo, no urso pardo, na raposa, no lobo, no cachorro, né, o cão doméstico. Então, nós temos aí, basicamente, características de organismos que pertencem ao mesmo reino. Todos eles são multicelulares e passam por, no mínimo, 2 fases embrionárias distintas. Uma delas é a módula, a outra é a blástula. E que reino é esse, meus queridos? Reino animal, né? Então, vamos lá, colocar aqui, ó. Reino animal. Todos esses seres aí pertencem ao mesmo reino, que é o reino animale. Tudo bem? Então, gente, eu escrevi, né? Eu decidi fazer esse esquemão aqui para a gente observar, né? Nesse vídeo, né? Nessa transmissão aí, como uma categoria ela pode estar inserida na outra, né? Olha aí agora na forma de apresentação, né? Acho que dá para ver melhor agora. Eu espero Renato, que... Pois não. a gente tira print ou você vai deixar no slide? Eu não, essa parte aí, eu geralmente dou aula explicando isso aí no quadro. Por isso que eu nunca deixo no slide. Mas assim, eu achei tão organizadinho que eu vou deixar. Mas eu gosto... o slide eu mandei para vocês. Eu mandei a apresentação slide, eu acho, dessa aula. Nem sei se eu mandei. Sem isso aí, que eu acabei de construir. E aí eu gostaria que vocês tirassem print só para garantir, né? Porque vai que deu alguma coisa errada aqui e não salva. Aí eu vou ter que fazer de novo, mas não tem problema não de fazer. Beleza? Show. Não, ainda dá certo, então, tirar print. Tranquilo. E eu vou salvar o final também para todos né, os efeitos. Então, vamos lá. Então, Gabi estava com dúvida na construção desse esquema. Ficou claro agora? Tá de boa? Ótimo. Então, deu para... Valeu, Gabi. Tranquilo. Pessoal, percebam, né, que a gente tem aí uma categoria que vai abrangendo a outra, né? Uma categoria ela vai abrangendo a outra e você, aos poucos, vai chegando à categoria mais basal. Qual é a categoria mais basal? A mais básica, a unidade básica de classificação. É a espécie, né? Então, dessa forma, nós temos aí um esqueminha interessante que mostra como as categorias propostas por Linneu, elas são, né?